Já se prepare pra participar da maior festa do interior. Tem tanta gente, gente tão bonita, que vem pra festa, vem se alegrar. Tem muito show, tem dança, tem comida, tem muito gado e boiadeiro bom. Tem gente de tudo quanto é cidade, pra maior festa do interior. Vem pra cá, vem se alegrar. Vem pra cá, a Expo Agro já vai começar. Olá pessoal, muito boa tarde. A gente fala ao vivo aqui do Parque de Exposições de Governador Valadares e hoje com convidados ilustríssimos. Ao meu lado está o Márcio Farias, jornalista há mais de 20 anos, né, Márcio? Não fala o tempo, não. Há algum tempo, né? Olha só, ao lado do Márcio Obrigado. Farias está o professor Vitor Negrão, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária, e ao lado dele está o professor Bruno Freitas, que é médico veterinário especialista em cavalos. Isso aí. Não é isso? Isso Animal aí. de grande porte, cavalo, tá bom? E hoje a gente está fazendo um programa especial porque o Márcio Farias vai conduzi-lo, porque é o Cuidando de Você. Não é isso, Márcio? Cuidando de Você, que já existe há anos. É um programa que entrevista médicos e hoje a gente vai focar um pouco em animais. Fala pro pessoal de casa. Boa tarde, Bono. Boa tarde a vocês que estão aqui na mesa com a gente, né? Primeiramente, agradecer mais uma vez a você, Boni, a reitoria da Univale, a presidência e diretoria da Fundação Percival Farquhar, né? Por essa parceria que foi proposta e aceita imediatamente, né? Da TV Univale e a TV Rio Doce formatarem essa parceria em prol da educação, em prol da prestação de serviço, né? E calhou dessa parceria começar ou recomeçar, ser retomada, né? Antes da Expo Agro começar. Então, os primeiros passos dessa retomada estão sendo justamente nesses primeiros dias ao vivo aqui nesse podcast tão bem montado que você e sua equipe produziram, né? E estão aqui todos os dias de 5 a 6 na TV Rio Doce também. Né? E nós gostaríamos de agradecer. Eu estou aqui em nome da direção da TV Rio Doce, do Sistema Leste, o nosso agradecimento. Né? E surgiu a oportunidade de cuidar de você, falar de saúde de uma forma diferente, num formato diferente, porque o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 18h30 a 19 horas, né? Falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Né? Ele é focado na saúde humana, mas por coincidência ou por destino, ontem eu entrevistei uma colega de vocês, que é uma veterinária, a doutora Patrícia Zanini Floride, né? Ela que esteve lá falando sobre zoonoses. Né? E a nossa proposta foi justamente falar da relação cada vez mais próxima do homem enquanto ser, né? Do ser humano com os animais, seja com os pets, seja com os animais silvestres, né? E outros tipos de animais. E a gente falou justamente sobre as doenças que os animais podem levar até os homens, né? E essa proximidade cada vez mais desordenada do homem em relação à natureza, invadindo o espaço dos animais, que o homem também pode levar aos animais. Então, coincidência ou providência, Bonner, ontem eu Cuidando de Você falou justamente isso, na abrangência, animais envolvendo saúde humana também. Então hoje a sua proposta de trazê-los aqui é mais do que bem-vinda e vamos falar aqui de saúde animal vinculada à saúde humana também. Ok, vamos embora então, vamos começar. Professor Vitor, dá um salve pra galera aí, Valadares toda assistindo a gente tá no ar né, na TV Rio Doce, para toda a cidade, não só. Inclusive, Márcio, antes do professor Vitor falar, você agradeceu a gente pela parceria, a gente é que tem que agradecer, porque se não fosse a TV Rio Doce, nós estaríamos transmitindo somente para a rede social. E a gente sabe que a amplitude é muito menor. Então, nesse momento, a gente está ao vivo na TV Rio Doce. Isso é muito bom. E também, desculpa interromper, também, né? O podcast nos permite isso, né? Tem mais tempo, né? O Pablo vai confirmar aqui, então, nos dá um suporte aqui. Estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo Instagram da TV Rio Doce. Quem quiser nos acompanhar, não puder ligar o aparelho de televisão agora, pode ir para outra tela, né, no celular, no notebook, no computador, e acompanhar pelo Instagram da TV Rio Doce e também pelo Facebook. Então, multitelas hoje, pode. Isso aí, simbora. Então é isso, meu nome é Victor Negrão, pelo sotaque dá para perceber um pouco, vim de São Paulo, né, sou médico veterinário, formado desde 2011, tenho especialização em anatomia e cirurgia veterinária de pequenos animais, né, então faço cirurgia geral e também ortopedia,
E para mim é uma alegria estar com vocês. Em 2019 eu recebi essa missão, né, de trazer o curso de medicina veterinária aqui para Valadares. A Univale não tinha o curso de medicina veterinária, ele foi muito bem quisto, ele era um curso ansiado, né, pelas pessoas e a gente conseguiu, desde 2019, abrir esse curso e agora, amanhã, inclusive, vai ter a formatura da primeira turma do curso de medicina veterinária. E aqui, para mim, vai ser uma alegria falar do que eu amo, que são os animais, né? Saúde. E a gente sabe que o veterinário ele está muito inserido na saúde única, né? No sistema de saúde única. Então, eu acho que o programa e a conversa hoje vem muito a calhar. Prazer, meu nome é Bruno, né? Eu sou médico veterinário aqui da Univale, sou especialista em equino, propriamente dito em cirurgia de equino, né? E tive a incumbência de assumir essa disciplina, também de estar à frente do bloco cirúrgico do Hospital da Univale. Através do Vitor, ocorreu esse contato, né? Me formei em 2018 e é um prazer poder também estar aqui, falar de animais e saúde com vocês, tá bom? Aliás, né, o curso é tão novo e já Tantos começou bem, né? profissionais. Começou lá em cima, né? Com nota máxima, com avaliação de primeira. Valadares e região leste de Minas, né? Tem uma tradição muito grande, né? Bacia leiteira acima de tudo, durante muitos anos. Agora também crescendo também a questão do gado de corte, né? E demandava muito um curso de veterinário, não é, Boni? E aí essa demanda vem há tanto tempo que a Univale decidiu mais uma vez sair na frente e trazer o curso para cá em 2019, não é isso, né? É isso aí, tá dando muito certo. Nossa, as pessoas procuram aqui, é referência já na região. O hospital mais próximo que tem aqui é em Matipó, não é isso? Isso. É em Matipó, que fica na região das Matas de Minas, ali perto de Realeza, perto de Abricampo. Daqui a pouco eu falo até o endereço. Então, pessoal, realmente é o mais próximo que tem daqui. Fica mais ou menos uns 250, eu 250 acho. quilômetros daqui. Então, assim, Governador Valadares é o centro, é onde tudo acontece. Então, precisava ter esse hospital aqui. A gente é praticamente um polo, né, aqui, então precisava mesmo e a gente já veio isso mesmo, já chegando com nota 5, né, vários cursos da Univale, esse ano foi um ano de muita alegria para nós, né, o ano passado também, que vários cursos receberam e a nossa faculdade é uma faculdade de nota 5, né, porque curso da medicina, curso da veterinária, odonto, muitos cursos, né, elevaram suas notas ainda. Então, para nós é um movimento de orgulho, né, para todos nós, todos os profissionais, alunos, eu como coordenador. É uma alegria muito grande ter recebido, né, essa grata nota 5 no MEC. Nós somos aqui como representantes do público que está nos assistindo, nos acompanhando também pelas redes sociais. Eu e o Boni, como jornalistas, né, devemos ser essa ponte, né? Buscar sanar as dúvidas, né? Então a gente gostaria de saber, por exemplo, para formatar um curso de medicina veterinária, né? Quais são os critérios, o que o MEC exige, o que o mercado exige, o que os alunos exigem, como é que é a formatação de um curso como esse? O curso de medicina veterinária, ele é um curso muito amplo, né? A gente trabalha em 4 frentes, vamos dizer assim, né? Que são grandes animais e divididos, tem as vertentes, né? Para bovino, os equinos, a gente tem os caninos, os felinos e animais silvestres. Mas fora isso tem muita coisa dentro da veterinária, né? Então a gente tem disciplinas, por exemplo, de ciências ambientais, de economia e administração rural, né? De cultura empreendedora. Então ela é uma matriz muito grande. Eu falo que, inclusive, dentro dos cursos da saúde, a veterinária é o que permite o médico veterinário que se forma, ele para muitas frentes. Por exemplo, eu tenho colegas que são formados em veterinária e só atuam na odontologia veterinária. Então eu falo, né, que às vezes uma pessoa assim, eu gosto de animal, mas eu gosto também de odonto. Como veterinário, você pode ser um veterinário odontologista. Tem outros colegas que trabalham só com nutrição animal. Então, dentro da área da saúde, a gente sabe, tem um curso de nutrição. Você pode ser um médico veterinário que trabalha com nutrição. Biomédicos, né? Ou seja, você fazer a medicina veterinária e se tornar um biomédico. Então, ele tem ele é bem vasto, bem amplo na sua matriz. O MEC exige isso, né? Então, quando a gente compara a matriz, seja com universidades federais, estaduais, né? É bem abrangente.
E nos últimos períodos também, que aí foi uma grande diferença que teve a partir de 2018, que foi a DCN, a gente tem 4 frentes de estágio: inspeção, cirurgia, o médico veterinário que é introduzido na saúde única, né, na vigilância sanitária, zoonoses, que foi o assunto que você O assunto citou, que ontem, falou ontem com a exatamente. nossa colega Patrícia. E uma outra frente ainda que é a de reprodução animal. Isso é uma parte só, né? Mas a matriz ela passa assim por exemplo, tem disciplinas de caprinos e ovinos, né? Então são, né, cuidar de cabra, de ovelha. Então olha a vastidão que tem de assuntos. O bacana disso é que também o médico veterinário que se forma, e a faculdade, a gente fala isso para os alunos, né? Você vai ter o gostinho de cada frente. E depois o mercado exige uma especialização. Hoje, a gente já tem muitos médicos veterinários que não é mais aquele generalista. Ele é especializado em algo muito específico. Até, por exemplo, meu colega aqui, né, o Bruno, ele trabalha com equino. Tem aí, né, ele tem um conhecimento para mexer com o bovino e tal, mas ele tem essa especialização. Eu, cirurgia geral e um pouco mais voltado para ortopedia. Então, por exemplo, hoje praticamente eu não clinico, eu não atendo os animais, eu vou lá e opero, né? Então, hoje o médico está se tornando cada vez mais especializado. Também na saúde animal, né, na veterinária, né, as especializações, porque tem aumentado e muito nos últimos anos essa relação do homem com os animais, né? Não só na lida, né, diária, Sim. no campo, mas na área urbana, né? Hoje, Os praticamente, domésticos, né? Animais todo mundo domésticos. de casa, todo mundo em casa tem um pet de alguma espécie, né? Sim. Aí demanda esse profissional. Gostaria de perguntar ao Bruno, por exemplo, por que que você escolheu essa especialidade da medicina veterinária para animais de grande porte, especificamente equinos? Então, eu me identifiquei muito com a espécie equina, né? Eu acho que a medicina interna do cavalo, ela se assemelha muito à medicina humana. Até, portanto, nós, quando estudamos um pouco essa medicina interna, que a gente chama de o intensivismo do cavalo, nós buscamos muita literatura humana, entendeu? Artigos científicos voltados para isso. Então, isso me interessou muito, entendeu? E além do mais, que essa espécie equina, ela tem um mercado muito amplo, você pode trabalhar com diversas áreas, né, nela, e até portanto, eu sei anestesiar cavalo, eu sei clinicar cavalo, eu sei operar cavalo, mas eu preferi operar, eu preferi lidar com aquilo, porque eu achei uma área muito bonita, entendeu? Então eu me dediquei para isso um certo tempo para poder conseguir. Não é fácil, tem que ter uma dedicação. Vamos dizer, tem 7 anos que eu tô formado, 6 anos eu fiquei em prol praticamente de estudar para estar hoje enfrentando o mercado e mostrando a minha cara para poder servir a medicina equina, entendeu? Interessante. Você que está acompanhando a gente pela TV Rio Doce, nas redes sociais e pelo canal 6 da TV Aberta, canal 10 da TV a cabo, nós estamos ao vivo, direto do Parque de Exposições. Estamos em plena Expo Agro. Hoje é o quê? O 5º dia, 6º dia da Expo Agro. Nós somos de humanas, né? De exatas, eu não sei nada. Hoje, quantos dias de Eu Expo tô Agro? deixando a vida me levar. Você está morando no 6 parque, dias. né? Tô O Boni morando está aqui no morando no parque, parque, chego né? cedo e saio à Então, noite. começou semana passada, estamos aí já menos da metade da Expo Agro, né? Estamos ao vivo aqui no stand muito bem montado da Univale TV, né? A Univale como um todo, propondo, né, estar aqui no parque, levando essas informações nessa parceria com a TV Rio Doce. Você que ligou sua televisão agora, está no Instagram agora, ou no Facebook, está acompanhando o Cuidando de Você especial ao vivo do Parque de Exposições, direto do estande dessa infraestrutura da TV Univale, né? Nós estamos aqui com o Washington Bonifácio, que é o coordenador da TV Univale, que veio para transformar, né, melhorar, né, crescer, retomar a TV Univale com muita força. Parabéns mais uma vez e obrigado por abrir essa porta. E hoje, no Cuidando de Você, ampliando a nossa pauta, né, estamos falando sobre saúde não só humana,
mas a saúde animal, falando sobre a questão da medicina veterinária. Univale, desde 2009, é um curso relativamente novo, mas já é um curso de excelência, nota 5 no MEC. Não é? Estamos conversando aqui, o Boni está aqui comigo, o Washington Bonifácio, me ajudando a trazer essas informações para você, com o Vitor, que é coordenador do curso, e também com o Bruno, são médicos veterinários. Né? Então, você que está nos acompanhando agora, a gente vai dar continuidade a um programa que tem mais duração que o Cuidando de Você normal. Por isso que eu tô falando tanto assim, tem tempo, né? Hoje eu posso. Ele Na também é TV eu tenho que falar radialista, tão tá? rápido Ele e tal. também é radialista, ele fica Que o diga paradinho, o a boca só vai ex-governador. mexendo, A voz, e a cabeça vai computando e vai falando. Que eu digo o ex-governador. Isso. Mas segue. Bom, fique à vontade aí. TV Rio Doce também é nossa, é Ô, sua. gente, é o seguinte, vamos aproveitar aqui para falar sobre um trabalho incrível que foi feito aqui na Univale, pelo professor Bruno, também o professor Vitor. Eles receberam um animal aqui, um animal caríssimo. A gente não vai falar o valor dele não, Márcio, porque é puxado. É puxado o valor dele, entendeu? O dono dele teve aqui e falou que dá mais ou menos umas 2 casas. Eu falei, mas não é casinha não, é casão mesmo. E aí esse animal, ele estava com sintomas de cólica, não é isso, professor? Isso E aí foi trazido para cá às pressas. O dono saiu em busca de um socorro e encontrou socorro aqui em Governador Valadares. E aí o professor Bruno vai explicar um pouquinho sobre como chegou esse animal. Depois a gente vai soltar um depoimento que a gente fez com o dono do animal. A gente vai soltar no ar para a galera entender um pouco mais também. Fala pra gente, professor. Então, esse animal, o proprietário entrou em contato comigo, falando que o animal estava com uma distensão abdominal e com quadro de dor abdominal, que a gente chama de cólica, né? E como o parque de exposições está acontecendo o evento e o hospital é localizado dentro do parque de exposições, nós não podemos receber animais externos. E felizmente esse animal ele tinha todos os exames adequados para poder entrar dentro do parque de exposições. Então, com isso, permitiu a entrada desse paciente aqui dentro e a gente fez a condução, o diagnóstico clínico, né, desse paciente ali no hospital da Univale. Toda a equipe voltada para oferecer o melhor possível para esse paciente. Nós ficamos de prontidão, né? E também o Vitor, que nos ajudou, outras pessoas que nos ajudaram também para poder introduzir esse paciente aqui dentro do parque, né? Então, após ele ter chegado no hospital, foi feito um diagnóstico e viu que o paciente não cursava de uma patologia cirúrgica naquele momento, entendeu? E que a gente fez todo o tratamento clínico com uma fluidoterapia que é chamada fluidoterapia enteral, que a gente passa uma sonda através da narina e chega até o estômago e a gente vai administrando água de hora em hora, faz com que essa massa, que é as fezes do equino, né, que está dentro do intestino, que é o cólon maior, ela amoleça e consiga defecar com facilidade. Essa água que você coloca no estômago dele, eu pensei que colocava e tirava pela boca, sei lá. Você coloca a água para poder ela ir pro intestino Exatamente. e amaciar aquele material que tá preso ali, Isso. causando a cólica. Além da água, a gente não usa água normal. A gente faz uma solução que chama solução eletrolítica, ela é balanceada, entendeu? Com o objetivo de quê? De manter essa água dentro do intestino, entendeu? Então ela tem uma osmolaridade totalmente diferente. E a gente usa o laxante, que é o leite de magnésia, que é conhecido aí, que nós humanos usamos, entendeu? Para conseguir reter esse líquido e fazer com que tenha, vamos dizer, uma diarreia para eliminar essas fezes, amolecer essas fezes. Bruno, fazendo uma analogia com a saúde humana, com a medicina humana, seria a popular lavagem que se fala, ou é diferente no caso de humano e animais? Vamos dizer que seria uma lavagem interna do cavalo, entendeu? Faço uma lavagem estomacal para ver se tem algum conteúdo dentro do estômago. Se tiver, eu vou remover todo esse conteúdo para depois eu começar a introduzir a água. Mas só que ele estava com um problema num outro segmento intestinal. Só para você ter ideia, o cavalo possui 27 metros de intestino. Então, assim, eu acho que o ser humano longo. possui 7 metros, né? Mas Não acho que é sei mais ou quanto menos. é. Eu acho que 20 metros a mais. Um pouquinho a mais. É isso aí. Mas como você identificou? Diagnóstico de um problema como esse, como que você consegue identificar? Primeiro, a gente vê o sinal clínico, né? O cavalo fica cavando, se deitando, rolando, entendeu? Olhando para o abdômen. Esses são assim, sintomas que o paciente apresenta de dor abdominal. Mas para fazer o diagnóstico dessa patologia, é necessário fazer uma palpação transretal, entendeu? A gente entra com o braço dentro do reto do cavalo, que isso permite a gente identificar algumas patologias.
É claro que um abdômen de um cavalo a gente palpa só 30%, entendeu? Então 70% a gente faz analogia mediante esses outros 30% para fechar um possível diagnóstico. O que eu digo normalmente, falo com os meus alunos, é o seguinte: olha, não necessariamente você tem que saber qual é a patologia, mas você tem que saber se esse animal é cirúrgico ou ele é clínico. Essa é a pergunta que tem que ser feita e ser respondida. É a pergunta mais importante. É clínico ou é cirúrgico? Se ele for cirúrgico, é um paciente que tem que ser encaminhado para um centro de referência, igual, por exemplo, o nosso Hospital da Univale. Entende? Agora, se ele é clínico, ele é passivo de ser tratado a campo. Porém, é cansativo. Ficar trabalhando com uma cólica, às vezes vai demorar até 48 horas para você tratar uma cólica. Neste Então, caso, por exemplo, neste quanto tempo caso. você demorou? Neste caso, a gente demorou um pouco menos de 24 horas para poder conseguir resolver. É entendeu? muito tempo, hein? Então, o médico veterinário cansa, entendeu? Atenção, né? E caso não houvesse essa intervenção emergencial, né, esse atendimento emergencial, qual que seria o prognóstico? O que poderia acontecer com esse animal? Olha, eu costumo dizer que o prognóstico é desfavorável, né? Mas, mediante o que eu encontrei na patologia, era um cavalo que ele iria ter outras complicações, mas não aquela patologia ali, propriamente dita, ela não ia dar óbito para ele, mas seria algo secundário. Ou, por exemplo, ele já estava iniciando um quadro de disbiose. O que é isso? É as bactérias do intestino, algumas começam a morrer e uma colônia começa a sobressair a outra. Essa colônia, ela acaba gerando um processo inflamatório na parede do intestino, gerando um quadro de diarreia. Essa diarreia, esse processo inflamatório, permite a passagem de bactérias para dentro da corrente sanguínea, causando um quadro séptico. Aí sim o paciente tem capacidade de virar óbito rápido. O problema é em cadeia aí, né? Quer dizer, se fosse antes, em outro momento, se não tivesse o hospital veterinário da Univale aqui, né? O que poderia ter acontecido, Poderia né? ter evoluído E e ter morrido. E todo mundo pensa assim, né? Ah, o cavalo, um animal grande e tal, mas ele é muito sensível. Então, nessas patologias, uma coisa vai puxando a outra e muito rápido. Então, por exemplo, o Bruno também colocou lá, né? A gente até comentou isso num outro momento, gelo nas patas, né? Deixou ele mergulhado com as patas no gelo para evitar, por exemplo, problemas de laminite. Né, que o Bruno pode até falar melhor disso, mas uma coisa vai puxando a outra e esse animal não tratado, ele vai tendo outras complicações que podem levar ao óbito. Por isso que, sendo cólica, ou identificando a possibilidade de cólica, tem que chamar o médico veterinário o quanto antes e com experiência, para não perder tempo, porque o tempo também é o que faz a diferença, né? Você intervir rápido, descompactar rápido, faz com que também as chances desse paciente sejam maiores, né? Que bom para esse O animal, Vitor- para o dono, que existia equipe, existia infraestrutura, senão poderia... O Vitor falou muito bem, era até uma coisa que eu queria chamar com um apelo, tipo assim, de quando acontecer esse tipo de situação, não espera, chame o médico veterinário especialista da área para que realmente consiga intervir de uma forma adequada para conseguir um êxito no sucesso do tratamento aí, entendeu? Que bom E pro os cavalo nossos pro alunos dono, né? hoje estão preparando para poder atender o mercado externo, para poder servir aí a população, tanto de equino, né, para poder atender com eficiência. E o proprietário ficou satisfeito? Eu ia falar aqui agora, ele saiu daqui numa felicidade, você precisa ver. Ele ficou muito feliz, ele veio aqui ao nosso podcast. Vamos colocar aí um trechinho da fala dele, que ele conversou com a gente aqui. Vamos mostrar ao pessoal de casa, ele agradecendo aqui os nossos médicos veterinários, os professores da Univale. Rola aí. Presenciei há uns 15 dias atrás um animal com cólica que chegou aí a óbito. E E é um assim, prejuízo imensurável. Né? não, eu falo assim, não só financeiramente, como emocional. Um animal é como para mim é como qualquer outro ser humano. É vida. Sim. Então, eu saí daquela forma. Eu fui descobrir que minha carteira estava dentro do carro aqui. Não sabia que eu tinha trago. Esqueci os exames do cavalo. Os exames dos animais. E tudo assim, graças a esse grande profissional, o Bruno, como toda a equipe, como a Milene, pôde me dar aquele suporte para chegar aqui. Eu cheguei por volta de meia-noite, estava aquela equipe toda preparada para, se fosse para cair para cirurgia, estava todo mundo pronto. Aposto. Cheguei a comentar com o Bruno que poucas pessoas conhecem a área do cavalo. Sim. Saiu do pet, Uhum. mas do cavalo
Assim, eu acho que ainda tá bem. E é defasado, né? A gente precisa de profissionais bons que conhecem, né? E Assim, não tô aqui pra, como é que fala, ficar babando ninguém não, mas Aham. eu acho que aqui tá bem, sim, com certeza bem. está. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Bruno, a Dr. Caio, o Otton, a Milena, aos auxiliares, Lucas, o Rodrigo e o Alan. O Vitor também contribuiu muito. A todos, na verdade, que contribuiu que, como é que fala, minha potra pudesse sair daqui, acredito que sair de hoje para amanhã com plena saúde. Obrigado também à Univale. Vocês estão de parabéns, sensacional. Toda a equipe. Fui recebido muito bem, tanto pelos veterinários, pelos auxiliares, na parte de administração também. Como posso dizer, muito gratificante saber que tem uma equipe desse tamanho na nossa região. Viu aí, pessoal? O pessoal de casa acompanhou, ele ficou bastante grato aos nossos professores, médicos veterinários aqui da Univale, porque salvaram a vida desse homem. Porque é o seguinte, ele ia gastar muito, é um prejuízo muito grande. O animal, o valor que eu fiquei sabendo em off aqui, bastante considerável, né? Mas, claro, o valor afetivo também, mas principalmente Sim. para os profissionais, para vocês, né? O valor monetário, não importa se é um cavalo muito caro ou um animal de rua, vamos dizer assim, para vocês profissionais, salvar a vida de um animal, aí já é a grande vantagem, né? O grande prazer, né? É a nossa missão de vida, né? Então, quando a gente escolhe, né, ser médico veterinário, acho que eu falo isso para meus alunos também. Todos ali estão estudando veterinário porque gosta de animal. Esse é o mínimo, né? E aí, quando você se forma e você se dedica a sua vida a isso, nossa, então não tem preço, né? Eu, que às vezes acabo fazendo ortopedia ou, né, as cirurgias gerais, assim, é mesmo para pequenos animais, é muito gratificante você ver um animal que ele entra sem conseguir andar e ele sai, muitas vezes, andando, né? Se recupera, volta às suas atividades, a brincar com a família, enfim. Isso para nós é o mais gratificante, mais do que qualquer questão monetária envolvida. Acho que o nosso bônus é realmente ver o nosso paciente bem e é a nossa missão, né? Estamos aqui para salvar vidas, literalmente. E eu falo que, diferente um pouco da medicina humana, o retorno do animal para nós, ele é até mais intenso, né? Os animais, eles não falam, mas eles demonstram Eles muito. agradecem? Sim, Eles ficam parecendo sim. que estão agradecendo? Eu já tive muito, assim, casos de pacientes que eu atendi pela primeira vez, que estavam morrendo de dor e tal, aí você não consegue nem ter muito contato, né? A gente já ceda para fazer mais exames e tal, a gente opera. No primeiro retorno, o animal praticamente vem e te abraça, né? Ele pula em cima de você, lambe, enfim. No caso do cachorro, né? Faz todo um alvoroço, assim, nessa receptividade. Então, isso a gente, pô, não tem preço, né? O de grande porte também faz isso? Então, o cavalo, Só ele, no lambe, né? ele agradece de uma forma diferente. O que a gente costuma ver, que alguns animais são mais arredios, Sim. às vezes eles chegam pra gente muito, vamos dizer, manso, quieto, apático, né? Que ele tá doente. Quando você vê que ele vai te dar um coice, vai querer te morder, esse é o agradecimento. Que, tipo assim, que ele está bem, entendeu? Então, Quer dizer, não é se- muito bem esse Vocês o entenderam, né? agradecimento, não. Vocês E ele entenderam quer, aí, né? se ele quer te dar um coice, quer dizer que ele tá grato. Isso aí. Isso vale pro ser humano? Não, mas vale ao contrário, né? Não, Eu ando levando uns coices aí, então a pessoa quer me agradecer. Então, vou levar por aí. Diferente de agradecer. Exato. Mas um Exatamente. caso como esse, por exemplo, né? Tudo culminou para dar certo, né? O momento certo, a hora certa, pessoas certas, profissionais certos. E um caso como esse, eu acho que para a Univale, né? Para o curso também é um case importante até para a formação, né? Os alunos, eles acompanharam também todo esse atendimento, todos esses procedimentos. A gente tá num período agora que a gente tá entrando de férias, né? E aí, por conta até da exposição que nós tivemos, nem todos os alunos conseguiram compartilhar, né, desse momento. Mas esse case a gente guarda porque tem todas as documentações, o que a gente fez e tal. E cada caso que a gente atende, querendo ou não, a gente coloca na aula, né? Então todos os alunos vão ter acesso a tudo que foi feito, porque cada evento que a gente faz, né, cirurgia ou casos,
a gente como professor, né, e a gente tem essa veia, né, vertente aí da docência, a gente acaba colocando, introduzindo os casos nas nossas aulas para levar de alguma forma aos alunos. Mas rotineiramente, quando não está tendo a exposição e em épocas de aula, quando aparecem esses casos, a gente chama sim os alunos para participar, para ajudar. No nosso centro clínico, inclusive, tem o centro cirúrgico, ele é todo de vidro e tem um observatório, justamente para os alunos conseguirem ver o que está sendo executado ali dentro do centro cirúrgico. É um ambiente que ficou bem bacana, né? Eu acho que o Boni... Refrigerado. Acho que vocês a nossa TV está lá. vocês até fizeram imagens de lá, não Fizemos fizeram? imagens, inclusive nesse período agora de Expo Agro, nós estamos lá e é legal porque tem a mesa de cirurgia, tem o guindaste, né? É guindaste Sim, que é chama? guindaste. Tem o guindaste, onde o animal ele é Içado. e levado até a mesa de cirurgia. O negócio lá é fino. Então, Sim. não é à toa que é a nota 5, né? Tem que ir lá também, tá convidado Não, pra eu ver vou lá. sim, com maior É aqui alegria. pertinho, a gente te É. leva lá. Trazendo agora para essa questão, né, tentando fazer aí como se diz em inglês, né, analogia. uma analogia, um mashup com a saúde humana. O que estuda um aluno de medicina veterinária? Eu sei que na medicina humana estuda-se anatomia, né, tem a questão biológica, disseca cadáver, chega um momento de, né, estudar o corpo humano, né? E no dia a dia, o que um estudante de medicina ele Várias dedora-se? anatomias, né? Então, é praticamente a mesma coisa, né? Então, é engraçado isso. Às vezes eu vou, né, em círculo de amigos ou família. Por exemplo, a gente tem uma afecção que é a pedra na vesícula biliar. Animal também tem isso, né? Eu faço muita cirurgia de retirada de vesícula biliar, por exemplo. E às vezes a gente falando assim, as pessoas falam, nossa, mas o animal tem vesícula? E as pessoas falam Fazem que, cirurgia de as pessoas vesícula? falam que, seu problema de vesícula é porque você comeu muito tomate. O animal nem come tomate. Verdade, verdade. Mas, Fala que é tomate. mas é justamente na dieta desbalanceada que normalmente aparece. Mas enfim, as patologias são praticamente as mesmas, né, do ser humano. E a gente corrige praticamente das mesmas formas. Muitas técnicas nossas cirúrgicas veio da medicina humana. E também ao contrário, né? Por exemplo, transplantes renais ou até cardíacos da medicina humana se aprendeu aonde? No porco, né? Em coração de porco, que é o que mais se assemelha à anatomia do ser humano. Então tem uma troca constante entre a medicina e a medicina veterinária. E na graduação, as disciplinas são praticamente as mesmas. Tanto que nos laboratórios que são básicos, vamos dizer, os básicos da saúde, os laboratórios a gente partilha. Então, por exemplo, um laboratório de microbiologia tem a medicina, tem a biomedicina, a nutrição, a enfermagem, a veterinária, que atuam nesse laboratório, porque serve a todos. Então... Mas uma grande diferença é o que o Boni citou realmente, a anatomia. A anatomia humana, o aluno médico, ele estuda uma espécie, o ser humano. Na veterinária são 4 espécies, então é muito mais. A gente fala que o aluno até assusta quando chega na medicina veterinária, porque primeiro e segundo período já tem uma infinidade de informação, porque a gente usa as 4 anatomias como base: cão, gato, boi, cavalo. E eles têm que saber de tudo. Fora quando chega ali na animais silvestres, que eles aprendem um pouco de anatomia de répteis, de aves. Então, assim, tem algumas diferenças e algumas coisas que a gente aprofunda, que aí acaba sendo mais específico. Mas a grande matriz, né? A parte básica é igual à medicina humana. É interessante, né? E o perfil dos alunos, né? Porque a gente pensa, não, hoje o aluno que procura um curso de medicina veterinária é aquele que veio lá da roça, né? Tem a propriedade do pai lá, Sim. ou do avô, ou da avó, que quer se formar para cuidar da propriedade do pai e da mãe dele. Mas hoje a medicina veterinária tem um campo tão abrangente, né? O médico veterinário pode atuar em tantas áreas, né? Que eu acho que o perfil, acho que mudou um pouco, né? Vai além disso, não é isso? Mudou bastante, assim, né? Eu mesmo tive essa experiência. O Bruno falou, né, da faculdade, que ele já queria cavalo e tal. Eu, quando entrei, eu queria cavalo. Só que eu me formei em São Paulo. E lá, ou você trabalha no jockey, ou você não consegue, né, ter um acesso tanto a animal de grande porte. É mesmo?
Porque ele é um centro urbano, então é muito mais difícil, né, de você ter casuísticas pra você operar, tratar, então a não ser que você vá pro interior. Mas São Paulo, capital, né, então a questão de demanda é muito maior pra pets. Então por isso que eu fui pra essa área, porque eu comecei a chegar perto das disciplinas de cirurgia, eu tava gostando da parte de equino, mas eu mudei. E aí, nessa época, eu me formei em 2011, mas desde 2011 pra cá, já muita coisa evoluiu na veterinária. Principalmente aquilo que a gente falou no início, das especializações, do médico veterinário especialista. Então, antes, a gente tinha uma visão assim, o veterinário é aquele de jaleco, com esteto, atendendo um animal, né, seja um bovino, um equino ou um cão. Cara, hoje a gente tem médico veterinário que nem mexe com o animal, ele tá na parte de administração de empresas, né, de produção de fármacos, produção de vacina. Então, é bem amplo. E aqui, o que eu percebi também foi uma mudança no aluno, na questão dele da lida com o animal, né? Eu tenho um aluno que eu gosto de citar, eu vou citar o nome dele porque eu falei que eu sempre vou levar pra frente, assim, né, essa questão, o Alex. Inclusive, o Alex, ele tá expondo aqui na exposição, ele cria a raça Brahma. A gente falou dele ontem aqui. Legal, então, ele tá aí. O que aconteceu? Quando ele entrou na faculdade, o jeito dele lidar com o animal era um jeito mais rústico. Porque ele cresceu vendo aquilo e um jeito mais rústico mesmo, da lida com o animal. Da tradição Da familiar. tradição, daquela, né? Rústico, só tá mais técnico, Mas né? Só que aí, exato, só que aí é engraçado, eu até falei pra ele esses dias, eu falei, caramba, Alex, esses dias eu vi uma foto dele com um animal, com um cavalo, ele tava testa com testa, assim, mas é aquilo, mudou o sentimento dele também, porque o médico veterinário, ele tá pra cuidar, pra servir, então a gente, às vezes, recebe muito, né, aqueles perfis mais rígidos, vamos dizer assim, mas a pessoa depois que faz e passa pela veterinária, ela cria esse amor, cria essa conectividade com o paciente, com o animal. E isso que é bonito, né? A transformação dessa jornada. Mas a gente recebe bastante, assim, de pais, né, que tem fazenda, de filhos que querem cuidar da fazenda do pai. Tem muito isso. E o perfil nosso maior é justamente para a parte de grandes, né? Aqui, por ser um ambiente mais rural, né? Mas também tem bastante gente que gosta de pequenos também, cirurgia, clínica, enfim, né? E o Gabriel Duarte tá lá no Flashback 89 na Ibituruna FM, tá nos acompanhando também. Mesmo? Tá no rádio, tá acompanhando a TV Rio Doce, acompanhando a nossa programação. Né? E é uma turma grande, está nos acompanhando também pelo nosso Instagram. Agradecer a todo mundo que está acompanhando essa entrevista, esse podcast da TV Univale, direto do Parque Exposições, nesse instante. Quem não veio ainda à Expo Agro, venha visitar aqui o stand da Univale, venha comer um queijo aqui. Ontem eu acompanhei a entrevista com as mulheres do agro, né? O Boni aqui, capitaneando. Olha, aquele suco, aquela... Tinha umas trufas, uns bombons famosos aqui. Eu vim experimentar, mas não tem mais, né? Não fiquei sabendo disso não, o que é? É uma coisa... por favor. Bombom... É o governador. Pois é, fez uma propaganda desse bombom e os queijos, né? O suco, é maravilhoso ontem, né? Aí, ó. Agora, eu gostaria de saber, vocês falaram aí sobre a questão dos alunos, né? E um outro campo, né? Tem as clínicas, tem os laboratórios, né? Que o médico veterinário pode atuar, mas tem as salas de aula também, né? Vocês estão no campo, mas também estão nas salas de aula. Por que esse caminho para a docência? Por que cada um decidiu ir para a sala de aula? Ó, eu vou contar a minha história, depois eu passo a palavra aqui pro meu colega, o Bruno. Mas é o seguinte, eu caí um pouco de paraquedas na docência. Eu vou falar pra você que foi assim. O que aconteceu? No terceiro ano da faculdade, eu já comecei a fazer cursos de cirurgia, que não eram cursos profissionalizantes. Era de experiência mesmo, né? Então você estudava anatomia e tal. Isso no terceiro ano da faculdade. Quando eu me formei, o local que eu fiz o curso pediu para que eu ficasse como monitor. Aí eu fiquei por um ano, já formado, mas monitor. E depois eles me chamaram para dar aula nesse curso. E aí começou tudo. Então isso foi em 2011, 2012.
E desde então eu fiquei dando aula nesse curso, que é um curso técnico, era um curso técnico tanto de auxiliar de veterinário quanto de cirurgia. Era um curso de atualização, de técnicas de atualização de cirurgia. E fui ficando. Aí nesse período, em 2019, foi 2019, eu iniciei o mestrado. Porque aí eu já estava há 10 anos atuando como professor, mas não tinha o mestrado. Eu sentia a falta disso, né? E aí eu fiz o meu mestrado na Unesp de Jaboticabal, onde lá eu pude ter uma bagagem bem interessante com essa parte da docência, esse contato, né? E foi. E aí apareceu a oportunidade da Univale, passei no processo seletivo e fiquei. Mas não era o meu foco. Sempre o meu foco foi ser cirurgião, né? Tanto que eu nunca larguei isso. Eu faço cirurgia até hoje e tal. Acabo, por questão de tempo, atuando muito mais como coordenador e professor, mas nunca larguei a cirurgia, que é algo que me dá, vamos dizer assim, é meu hobby, né? É operar. E com o Bruno, nem sei também a história dele. Vai até ser legal que eu queria Conhecer a saber. história do Bruno, então. Então, a minha foi também de paraquedas. Eu sempre, desde quando eu formei, eu atuei num hospital de cavalo. Um hospital especializado para equino mesmo. E fiquei lá 6 anos. E no hospital, algumas faculdades da região do hospital me convidaram para poder dar aula. Mas eu nunca quis dar aula. Nunca tive o interesse de dar aula. E coincidentemente, o Vitor me convidou para vir aqui ser o cirurgião do hospital. E associado a isso, eu teria que dar aula, entendeu? Então eu aproveitei a oportunidade e tive a experiência de dar aula. E você Hoje está gostando da sala Sim, de aula? hoje eu adoro dar aula, entendeu? Adoro os alunos, entendeu? Adoro passar aquilo que eu tenho conhecimento. Eu até falo que eu sou um professor muito prático, a minha aula teórica é muito prática, entendeu? E assim, eu falo porque eu tive muitos casos clínicos. A média que eu tinha de atendimento de cavalo era 1,5 cavalo por dia, entendeu? 1,5 cavalo. Assim, dentro de um ano atendia 460 e poucos cavalos. Então, eu passo essa experiência toda que eu tive para os meus alunos, entendeu? E isso me dá um pouco de facilidade para poder, às vezes, dar a aula para eles, entendeu? Então, eu curto muito dar aula hoje. Você percebe que o cara é bom professor quando você pergunta ele uma coisa, ele rende e vai falando. Sim, Cheguei ajuda. lá hoje no hospital e perguntei para ele uma situação lá sobre um cavalo. Ele começou a me dar um monte de aula mesmo, filho. Falei sobre a perda de pele, né, no animal. Ele falou que fez um músculo lá com borracha, com não sei o quê, e pai. Os olhos brilham, não é? E nada melhor que isso, né? Você ter muitos cursos, ter muitas formações, né? Que o docente, ele não tem a vivência prática, né? Exato. Tem a vivência somente acadêmica, Aí é teórica. Exato. E tem mas muito assim. Mas quando tem essa vivência prática, né? No campo, no caso de vocês, na lida, não é? Aí tem os dois lados da história. Tem a formação teórica e tem a formação prática, que é fundamental na hora de clinicar, E é de atender, né? engraçado, que sabe por quê? Porque eu gosto assim, eu sempre li muito, entendeu? Sempre estudei muito artigos acadêmicos. E eu acho engraçado que o fato de eu ter trabalhado nesse hospital, eu era o mais novo lá. Então, assim, para eu conseguir provar alguma coisa que eu estava fazendo diagnóstico, eu tinha que falar assim, eu li isso, tinha tal número de artigo. Com o tempo, graças a Deus, a gente vai começar a adquirir uma outra propriedade de fala. A gente fala assim, na minha experiência, entendeu? Isso é interessante. Por quê? Automaticamente, você falar da minha experiência, você pode estar concordando com os trabalhos, ou então você pode estar indo contra os trabalhos que foram publicados, porque existe erros também, existem os vieses desse trabalho, entendeu? Então, essa experiência, trazer isso para os alunos, vou ser muito franco, eu acho que é muito conveniente, entendeu? Eu tive professores que tinham essa bagagem, entendeu? Então, isso eu acho que me tornou também um excelente profissional. Porque eu como coordenador, eu vejo isso. Às vezes a gente faz entrevista, né, com a parte docente que é formado inteiro só na parte acadêmica, só na academia. Falta essa vivência prática, entendeu? Então não dá também pra você ficar só na base teórica. Eu me formei lá na médico veterinário, tudo bem, passei pela faculdade, já ingressei no mestrado, fiz um doutorado, fiz um pós-doc, sou PhD, tá, mas isso é experiência. Como trabalho com a lida, isso também faz diferença. O ideal para ser um professor completo é ter a base teórica, acadêmica, mestrado, doutorado, é ótimo. Mas ele ter o diferencial da vivência prática faz muita
diferença. Porque a gente sabe, né, às vezes só pelo estudo teórico, teoria é muito diferente da prática. O batidão que a gente fala, né, é diferente. Então, claro, a gente para fazer algo, para fazer uma técnica, a gente tem que ter a parte teórica, o estudo do que é os resultados. Mas a sua experiência de usar aquele implante, aquele material, isso também vai fazer, até na hora de você optar, né? Porque, por exemplo, tem papers falando que, por exemplo, uma placa é melhor. Tem outros papers que falam que o fixador externo é melhor para aquela ocasião. Tá, mas e o que a sua experiência fala? E aí você vai ter que adotar. Ou eu vou usar a placa, ou eu vou usar o fixador externo. Os dois podem, pelos trabalhos teóricos. Mas a sua experiência que vai fazer a diferença de qual você vai adotar para você ter o seu resultado. E é até pessoal de interessante. Desculpa. Pode Até ir. interessante que quando o Vitor me conheceu, ele pediu para fazer um teste de dar aula de 15 minutos. E ele me pediu um tema assim, extremamente desafiador. Ele fez teste assim com você? Esse. O homem Ué. que mesmo, né? Eu tinha que dar uma aula de cólica desde do exame, sinais clínicos, exame, Tem que apertar, ué. tratamento clínico e tratamento cirúrgico e pós-operatório. Eu não Em sei 15 se- minutos. Em 15 minutos. Eu não sei se você recorda, eu Lembro, trouxe pô. uma aula de um caso clínico que não está descrito na literatura. De um negócio de uma cólica chamada de mega estômago. Entendeu? Então, assim, até hoje é o único caso que eu conheço que foi nós que atendemos e não está publicado. Entendeu? E eu não li isso. Eu tive que ter o quê? A base anatômica, uma base de ultrassom para poder realmente entrar no diagnóstico, para poder fazer isso, entendeu? Então, assim, a gente às vezes com a experiência vai além da literatura. Hoje, essa aula, ela está introduzida na minha aula de sistema gastrointestinal de equino. Então, os alunos já têm o contato de uma experiência que eu tive, entendeu? E isso tem outros casos É clínicos, tão entendeu? interessante isso, que, né, se comparando com a saúde humana, né, um médico, ele atende um paciente, seja, é, isso no geral, né, no caso, nos casos normais, né, em ambientes hospitalares, né, passou mal, vai para o hospital. Sim. O SAMU leva, um familiar leva, a pessoa busca, né? No caso da saúde, da medicina veterinária, muitas vezes o ambiente do trabalho é totalmente inóspito, né? Tá ali no curral, debaixo de chuva, ou no pasto, né? Ou em algum lugar. Então, assim, a vivência prática, que às vezes não é dentro de um ambiente hospitalar, tudo limpinho, né? Tudo higienizado, né? Então, vocês têm que ser desafiados para vivenciar não só o momento em que está tudo bonitinho, com equipamentos certos, com o ambiente correto, mas também enfrentar aqueles problemas mais sérios lá no campo, né? Eu não sei o Vitor, mas quando eu fazia estágio, a minha primeira cesárea, eu acho que é a primeira cesárea de todo mundo, de vaca, parece que é sem luz, debaixo de chuva e com o farol do carro ligado para ser o foco cirúrgico. Entendeu? Eu não sei a algum experiência do coordenador de Pelo curso menos que a faz minha isso foi acontecer assim, com né? você. É, pode ter certeza. Então, assim, Essa é um ambiente experiência. complicado às vezes mesmo. Mas no hospital, a figura muda, entendeu? É um ambiente mais controlado, o nível de asepsia, entendeu? Então é outro mundo, vou ser bem sincero, do que trabalhar a campo, entendeu? Quando- São mundos distintos. Quando o professor Vitor falou sobre a questão da placa ou do fixador externo, o pessoal de casa que está assistindo a gente que talvez não entenda o que é, o fixador externo seria aquela ferragem que é colocada na parte de fora quando há um problema ortopédico? Eu costumo falar que é aquele implante que motoqueiro usa. Ah, tá. E aqui em Valadares, Já viram? então, a cidade, um dado, né? O doutor Cícero Moraes, que é traumatologista do Hospital Municipal de Valadares, e trouxe um dado no programa Cuidando de Você, que Valadares é a cidade proporcionalmente com o maior número de traumas nos membros inferiores provocados por acidente de moto. Então tem muita gente usando esses fixadores aqui em Exato, Valadares, tá? então é isso, é o mesmo, é parecido. Claro que tem aquele circular que a gente chama de Lizarov, né? Que é aquela que é uma gaiola Sim. mesmo. Aham. Então a gente também tem na veterinária isso, né? E placas que são colocadas dentro, né? Fica no ambiente interno ali, sobre o osso, pra gente conter uma fratura. Então, mesma coisa. O animal fraturado, ele tem uma recuperação rápida, porque o ser humano me parece que com 3 meses já pode... Como eu queria, mas qual que é a grande dificuldade e a diferença que eu sempre falo, que é a grande diferença da ortopedia veterinária para a ortopedia humana? É o repouso. Então o cara foi operado. Você vai falar para ele, você não vai levantar da cama por 3 semanas. Beleza, o cara vai ficar ali por 3 semanas. E se ele levantar, ele não vai apoiar. O nosso problema é como que a gente vai pegar um cavalo, pegar um cachorro, serelepe,
pra falar pra ele, olha, você não apoia essa patinha durante 3 semanas. Então a recuperação, ela é muito mais delicada, e tem o fator tutor. Porque é aquela questão, e não é, né, a limpeza e tal. Se é num ser humano, alguém vai cuidar, um ente querido que vai estar muito próximo, ou a própria pessoa, né? Agora, o animal, às vezes, por exemplo, tem animais que a gente atende. Olha só, uma vez lá em São Paulo essa história, tá? Tinha um colega que ele operou, colocou o fixador externo num cachorro. No outro dia, o médico que operou, tava passando na rua dirigindo, o cachorro estava pendurado na casa dele lá, pela lança da casa, pelo fixador externo. Aí você fala, pô, como que vai dar certo uma cirurgia dessa, né? O cachorro pendurado ali pelo fixador externo e o tutor não tava em casa. Aí ele parou o carro, ficou tentando apertar a campainha, o cara não chegava, ele ligou, porque ele tinha o telefone lá da clínica, né? Aí eu saí, não sei o que, deixei a porta aberta e ele tava, o cachorro pendurado pelo fixador externo na lança. Maria. Por Então, isso olha aí. que a gente vê muitas vezes em filme, né? E até no dia a dia, em corridas de cavalo, que são cavalos muito caros, né? Que fraturam, que quebram pata, e aí a gente vê ele falando, não, tem que sacrificar. E a gente pensa, poxa, mas tudo evoluído, né? Em pleno século XXI, sacrificar um cavalo de milhões. Não é? Animal de grande porte, num cavalo, por exemplo, uma fratura, que quebra uma pata, por exemplo, na corrida, o caminho mesmo é esse? Ou há o que fazer, em alguns casos? Muito interessante a sua colocação, principalmente os artigos trazem isso. Os principais acidentes de trauma, fratura de cavalo é provocado por cavalo de corrida. Achei até interessante a sua fala mencionando sobre isso. Então, essa história de que tem que ser sacrificado por causa de uma fratura de cavalo, ela é um mito, entendeu? Por quê que é um mito? Existe o recurso, mas é claro que esse cavalo jamais vai voltar para o esporte. Principalmente se for uma fratura exposta. Entende? Qual que é o problema? Que essa história vem que tem que ser sacrificado é daquele proprietário que infelizmente não tem a grana para poder operar um cavalo. Entendeu? Porque é um tratamento muito oneroso. Para vocês terem ideia, a gente já participei de um quadro de fratura de um potro que ficou num tratamento de 120 mil reais. Então, O potro valia isso? Valia. Valia até mais, eu acho. Então, assim, é um tratamento muito caro, entendeu? E desafiador. Por quê? O cavalo, quando ele fratura, ele normalmente vai acometer uma fratura exposta. Qual que é o problema disso? A infecção. E pode gerar, e provavelmente vai gerar, uma osteomielite. E como nós somos cirurgiões e ortopedistas, a literatura indica não colocar placa. Entendeu? Para essas Osteomielite? Osteomielite. É infecção, entendeu? É uma inflamação, entendeu? O IT. A gente falou ontem que tudo termina com it, inflamação. Aí existe a a osteomielite séptica e ela asséptica. No caso de uma fratura exposta, normalmente ela será séptica. Entende? E se eu coloco essa placa, eu crio um biofilme. Eu protejo para a bactéria crescer e gerar essa osteomielite séptica. Então, o outro fator é o que o Vitor comentou. Repouso. Por exemplo, o cachorro eu acho ainda que é um pouco mais tranquilo do que o cavalo. Na hora que eu vou recuperar um cavalo na anestesia, esse cavalo já vai usar o membro. E ele já Entendeu? levanta todo torto, Isso. né? Então ele vai usar o membro. O cachorro ainda você consegue colocar ele numa gaiola, fica vamos supor, após sair da cirurgia, um ambiente um pouco mais controlado. E é 400 quilos em cima, às vezes, de uma pata que tá Exatamente. recém-operada. Então, Exatamente. Então, se estiver assim, doendo, talvez ele nem use. Ele fica mais. Pode Mas- ser que nem tenha cicatrizado, ele começa a usar. mas pra ele ficar de pé, ele vai ter que Ele apoiar. vai Não apoiar. tem como. então, assim, Ele tá sem recuperando chance, a entendeu? anestesia. Então, ele vai... Então, ao contrário desses fixadores externos, nós lançamos mão de outros recursos, que são a técnica de gesso bloqueado. O gesso propriamente dito, nós colocamos pinos transversos nos ossos, que faz com que fique essa fixação no próprio gesso, fazendo como se fosse um fixador externo. Entendeu? Então, essa Aí o alternativa. gesso acaba sendo um apoio também pra ele? Sim. E outra coisa que vale falar também, que assim, quando a gente tá falando de um animal esportista, de corrida, é um animal de alto rendimento. Então, por exemplo, às vezes você opera, não vai estar o mesmo 100% do que esse cavalo pode entregar. E ele vai estar competindo com outros que estão entregando 100%. Porque ele teve uma lesão. Então, dificilmente ele vai voltar a ser o que ele era antes. Então, esse cavalo é muitas vezes retirado
da corrida. E aí esse cavalo, vamos dizer assim, ele é aposentado. E por que que às vezes vale essa questão, né? Vale não, mas assim, por que que eles acabam, os tutores, optando por uma eutanásia? Porque aí é um cavalo muito caro para também você manter. Aí às vezes, o que que eles pensam? Você, se ele for de alto valor genético, pegar os espermatozoides, né? Congelar esse esperma e esse cavalo ser aposentado mesmo, né? Não utilizar mais ele pra corrida. Aposentado ou eutanasiado? Pô, em alguns casos, dependendo da questão até financeira que o Bruno falou e do compensatório, às vezes alguns optam pela eutanásia, infelizmente. Aí vão para o lado financeiro. Mas aí são né, outras da questões, história. né? E também muita decisão do médico, porque cada um desses casos é um caso. Então a gente lida isso com uma parte muito delicada na veterinária, essa questão de eutanásia, né? Porque é um tema muito também, até agora a gente está na própria medicina humana discutindo muito sobre eutanásia, né? Tem um Teve caso aquele até caso recente. da menina que tá buscando ir para a Suíça e tal. Então é delicado. E na veterinária é a mesma coisa. É um movimento muito delicado a gente optar por fazer eutanásia. Pois é. O tempo Márcio. passou rápido, hein? Passou Voou demais, uma hora, né? já, Já gente. deu uma hora? Já deu uma hora. Pô, vamos ficar duas então aí. E é claro que é muito diferente, né, essa experiência de estar aqui nesse podcast, né, rendeu muito, né, conhecemos muito do curso veterinário, conhecemos através do Vitor e do Bruno, né, o curso de excelência é excelente por isso, né, porque é muito bom e tem docentes como o Bruno, o Vitor e os colegas dele, e tem os alunos também, e tem a Univale, que preza pela excelência. Exato. A TV Rio Doce agradece a vocês, Bruno Muito obrigado. e Vitor, Obrigado. né, e a você, ô Boni, Eu agradeço por também. receber a gente aqui. Agora a gente vai encerrar, óbvio que a gente vai comer os bombons, Pois é, né? vamos Que eu comer prometi pra bombom. vocês. Pois é, ué, já tô Você não esperando prometeu, aí, já nós que abri aí. cobramos, tá? Posso fazer agradecimentos também? Que eu gostaria de agradecer ao Márcio Oliveira, o Márcio Canela, e o Augusto, e o Abraão, que estão lá no suporte, e o Pablo Amaral, que está aqui, né? Esteve aqui essa semana aqui dando suporte à TV Univale e Demos também a TV, fior e suporte. a TV Rio Nós Doce. estávamos com um delay de 20 minutos aqui. No sábado nós tentamos fazer, não deu certo. O Pablo veio aqui e resolveu. Vem cá, Pablo, dar um tchau pra galera te ver. Vem cá. Ele é vergonhoso. O Pablo, Abre. que é jornalista também, Aqui, né? jornalista Formado, também. egresso da Univale, né? Esse aqui é o Pablo, pessoal. Egresso da Univale. Então, boa noite, pessoal que está acompanhando aqui. É só conteúdo de qualidade, né? Falando rapidamente, que já estourou lá dentro, mas é interessante porque são histórias, são assuntos que não se vê no cotidiano. E a Univale hoje, através da TV Rio Doce, também a Univale TV, está dando essa oportunidade, dando essa oportunidade para as pessoas poderem conhecer além a fundo, né? Porque não é aquele início, não é aquele primeiro exame, não é só chegar e deixar o animal. Exato. Tem tudo uma história Tem por muito a trás. mais.